Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, hoje 9 de setembro de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, né? Estamos aqui nos estúdios da Vale TV, sim, hoje não gravando pelo Skype, estamos com a turma toda aqui na nossa bancada, que bom tá nessa bancada. Mas não ao vivo, gravado no final da manhã desta quarta-feira, com um programa inédito, fresquinho para você, direto para o nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos da Vale TV, para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, DSI TV, CDN TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 na NET. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, mas que a gente vai interagindo e encaminhando aos participantes desta bancada também. Hoje a gente volta a falar de inovação, a gente volta a falar de desenvolvimento humano. Momentos difíceis como o que a gente está vivendo e se afastando, felizmente, que criaram oportunidades também, né? Puxa vida, quanto conteúdo bom a gente teve acesso, quanto conteúdo, Daniel Miller, que não foi tão bom assim, que a gente teve acesso durante essa pandemia, mas muita gente buscando se renovar, se reinventar, fazendo caminhos que alguns abriram para nós lá atrás. E o que a gente está enxergando são oportunidades que vieram aí e que vem como uma tendência dos últimos anos também, né? Que tipo de liderança a gente enxerga nas empresas? Hoje fala indústria 4.0 e indústria 5.0. Nas organizações, no mundo político, mas sobretudo no dia a dia das pessoas, na interação das pessoas. E o que a gente está enxergando é uma grande novidade que a nossa faculdade NH, junto com a faculdade ZEST, criaram. Um curso pós-MBA, um curso de extensão, que vem falar com a gente exatamente sobre essa mudança comportamental. E apoiar pessoas e profissionais na sua mudança, para que possam ser gestores, líderes cada vez mais competentes, que sofram cada vez menos com as transformações que o mundo nos imprime dia a dia, a todo momento. Quero dar as boas-vindas, receber Júlio César Adam, professor de pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade ZEST, uma das organizadoras como a gente vai chamar, formação e liderança compartilhada. É um pós-MBA, mas é uma especialização também. Como a gente pode encaixar isso? Júlio César, seja muito bem-vindo. Muito bem, muito boa noite, que bom estar aqui com vocês, agradeço por essa oportunidade, então ficamos muito felizes de poder divulgar esse curso. Ele realmente é uma extensão, né? Legalmente é uma extensão, mas é uma super extensão, ele tem 120 horas, né? Então é um curso muito intenso, 1 ano e 3 meses de formação. Então, com esse diferencial que você está nos apresentando aí, né, indicando, então ele também é inovador no sentido de ser uma parceria entre duas instituições, né, a INH e a Faculdade ZEST, e que são duas instituições que têm na sua tradição uma formação humanista muito, muito presente, né? Então, nós estamos muito contentes com essa ideia que surgiu. A pandemia nos ajudou a criar essa parceria e a criar essa formação, né? Então, estamos aqui para trazer ela para o público, para a comunidade, convidando vocês a buscar mais informações e vir participar do curso conosco. Professor Alexandre Cerveira, antropólogo, muito boa noite, que bom te ter conosco novamente. Boa noite, Rodrigo, boa noite, colegas de bancada, agora não mais virtual, né? A gente vinha fazendo algumas... Não, seguimos virtual, hoje é que nós estamos aqui. Pois é, nós Vamos seguir, não adianta. Isso,
Assim? Até final de setembro seguimos Olha no só. virtual. Então é um privilégio ainda maior estar aqui. É porque é um assunto que está conectado muito proximamente, né? E o virtual ele tem essa coisa, né? É verdade. Então é um prazer, assim, isso que o professor Júlio traz, acho que é muito significativo. São duas instituições com muita experiência, com muitos anos aqui no Vale dos Sinos, né? A instituição mantenedora, na verdade, está aqui desde 1820 e poucos, né? Com representantes, pelo menos, atuando na área da educação, acho que isso é importante, com muita qualidade. E acho que fazer parcerias entre as diferentes instituições da ESLB é uma novidade importante aqui para o Vale. E tem uma questão assim que para mim é muito importante nesse pós-MBA, que é uma coisa que a gente tem feito já há algum tempo na INH e que a EST vem a agregar e uma série de parceiros, como o professor Daniel que está aqui conosco, que é a transdisciplinariedade, né? Ou seja, a gente tem pessoal da administração, a gente tem gente da antropologia, a gente tem gente da tecnologia, a gente tem gente da administração, enfim, a gente tem gente da teologia, né? Então a gente tem um time muito qualificado e, como eu dizia para vocês antes, são pessoas que têm uma experiência acadêmica muito importante em alguns casos, outros mais de mercado, outro com as duas experiências. E nós vamos abordar temas, que eu imagino que depois a gente vai falar disso, que você não vai encontrar em 99% dos cursos sobre liderança e administração no Brasil, né? Então, acho que isso é bem importante, tem diferenciais muito significativos. Silveira, tu já vem trabalhando há bastante tempo o desenvolvimento dessas soft skills, né? Exatamente. É um tema que os norte-americanos nomearam, né? Eles gostam e eles são bons em dar nomes, né? São as soft skills, na educação são chamadas as habilidades emocionais. E é muito importante entender que nesse momento, mais do que talvez em qualquer outro, um momento em que a tecnologia é absolutamente fundamental, a importância das pessoas também se sobressai, né? Nós vivemos um momento em que nós temos uma série de situações novas e como mesmo o professor Daniel falava antes, né, novas lideranças precisam surgir, precisam ser formadas, precisam ser capacitadas. Tem muita gente com muito gás, com muita boa intenção, com muita competência até, mas nos parece que esse curso pode munir essas pessoas de ferramentas, né, ferramentas adequadas para lidar com situações mais complexas. E aí esse outro diferencial, que é o acompanhamento de mentoria individual por psicólogos e psicólogas com experiência de mercado, é um diferencial também absurdo assim, hoje no mercado, né? No momento onde se fala muito em mentoria, nós vamos oferecer mentoria para os nossos alunos e alunas. Durante a pandemia teve liberado assim mesmo quem tem uma boa inteligência emocional, assim, atirar coisas contra a parede, brigar bastante dentro de casa. Tava liberado isso? Não estava. E tu sabe que os dados reprovei, então. E os dados são muito assustadores. Hoje ainda saiu novos dados, por exemplo, de violência contra a mulher, né? Durante a pandemia. Não estou falando disso, tá, Silveira? Não. Mas só pra Simone, assim, pelo contrário, lá em casa o bicho pega pro outro lado. Daniel sabe bem. Eu conheço. Não, mas só para entender, né, o quanto que nesse momento há um aumento do estresse, um aumento de situações de crise, né? E o quanto que é importante poder falar sobre isso e orientar. Daniel Miller, eu acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece ele, pelo menos aqui na nossa região, na área de abrangência da nossa Vale TV. Palestrante Brasil e mundo afora e fundador do Instituto Cada Vez Melhor. É sempre muito bom te ter com a gente, Daniel. Muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os nossos colegas de bancada. Eu tenho me apresentado agora como pai do Davi, pai do Pedro e pai da Maria. Que é um currículo muito bom, baita, né? currículo, né? Vou te dizer. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui hoje à noite. E você que está nos assistindo, preste muita atenção. Liderança é uma habilidade fundamental
para qualquer área da sua vida. Seja você um profissional liberal, seja você um empresário, um empreendedor, você precisa desta habilidade chamada liderança. Se você pensar em filmes consagrados como Coração Valente, quando todo o exército volta e o líder da tropa diz não, vamos lá, atacar, e ele vence a vitória. Esse é um líder. Se você pensa em Game of Thrones e pensa nos personagens que lideravam as batalhas, é disso que nós estamos falando, mas não é de guerra. É de uma outra batalha diária para buscar o resultado da tua empresa, para buscar a felicidade da tua família. Se você é pai, você precisa ser um bom líder. Você que às vezes pensa assim, mas será que a liderança é a habilidade de lidar com pessoas? Como eu entrego um resultado através das pessoas. No futebol, quando a gente pensa no técnico, o técnico é o líder. Só ele não entrar em campo. Quando a gente pensa no capitão do time, ele é um líder. Então, como que eu me torno um líder? Se nasce líder, se desenvolve, as duas coisas. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós preparamos o que há de mais moderno em termos de liderança para você. E hoje, aqui nesse programa, nós vamos falar muito sobre liderança. Por isso, fique ligado, aproveite, porque vai ser uma grande oportunidade de crescer e melhorar. Daniel, a gente tem falado bastante de inovação, né? E esse espaço. Semanalmente, antes da pandemia, nós tínhamos um programa dedicado a discutir inovação nas mais diversas esferas de mercado e da vida da gente, né? O que tem de inovação em liderança, hein? Porque antigamente a gente tinha o chefe. Não é mais chefe hoje? É possível que a gente continue fazendo as mesmas coisas sempre? Quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito na questão tecnológica, né? Naquele relógio que agora mede a tua pulsação, mede o açúcar no sangue, ou seja, toda essa coisa de tecnologia, de equipamentos, de smartphone. Mas na liderança existem novas tecnologias. Lidar com pessoas, antigamente, vou fazer um teste para saber como é a personalidade. E se você tivesse a capacidade de olhar para uma pessoa e nos primeiros 3 segundos já saber muito do comportamento dela, entender dessa pessoa. Podemos ir pelo campo das microexpressões, né? Conhecido no filme Lie to Me, né? Ou seja, minta para mim, que o cara olhava e dizia, ele está mentindo, ele está falando a verdade e tal. Mas isso é possível? Será que era um pouco folclore? Não, é possível sim. Existem hoje várias técnicas que você observa e você sabe. Porque veja, eu tenho alguém que é extremamente criativo. Eu coloco essa pessoa no meu time para uma atividade rotineira. Eu acabo com a criatividade dessa pessoa. O grande líder, o bom líder, é aquele que olha a equipe e diz, peraí, esse aqui é bom nisso, esse é bom nisso. Né? O grande líder é aquele cara que chega dia 16 de março e diz, teu negócio acabou. Né? O presencial agora não tem como abrir as portas da tua loja, não tem como dar treinamento presencial. E agora, o que eu faço? Monta a sala de guerra e ele tem o time com ele. Como é que eu crio motivação? Então, sim, existe inovação em termos de comportamento, de como não só observar, analisar, mas por que as pessoas estão hoje tendo muita rotatividade? Entram e saem das empresas, sonham em trabalhar no Google, porque elas querem trabalhar com líderes que elas admiram. Então, começa aí uma pergunta. Você é uma pessoa que se admira? Se eu me admirar nas minhas atitudes, ok, eu posso ser um bom líder. Eu tenho um filho de 4 anos. Eu não quero que ele tome Coca-Cola. A pergunta é, e eu tomo Coca-Cola? Eu estou dando um exemplo aqui básico, mas isso na empresa, em tudo. Você quer ser um bom líder, mas você dá o exemplo para eles. Eles querem estar com pessoas que eu admiro. Eu quero trabalhar com o Rodrigo porque eu admiro a capacidade de comunicação, disciplina, pontualidade. Eu quero aprender com ele. Por quê? Porque hoje é uma turma acelerada, eles querem rápido. E eles já descobriram que a melhor maneira de aprender não é observando e seguindo os exemplos. Existe inovação na área da liderança. E é isso que nós vamos trazer. Nós vamos trabalhar você. Tu acabou de falar neurociência, hein? Neurociência, que exatamente. É o que tem de mais moderno, hein? Exatamente, entender como funciona o cérebro. Ou seja, por exemplo, existem os conhecidos gatilhos mentais, né? Não usá-los para manipular. Ferramenta é ferramenta. Uma faca é uma ferramenta. Você pode passar manteiga no pão com ela, pode ferir alguém. A decisão de como você usa a ferramenta é sua. Agora, não por isso tem que ter medo da ferramenta. Aliás, medo é o que tem impedido a maioria dos líderes de serem verdadeiros líderes. Um líder com medo, ele tem medo de tomar decisões. E se ele tem medo de tomar decisões, porque pode dar errado, pode dar certo, ele é lento. E se ele é lento, ele bebe água suja. Você que está num processo... você que é empresário e já tinha que ter tomado uma decisão de se preparar, de se desenvolver, de buscar ajuda, e está aí remando. Não, depois eu vejo.
Faça agora, depois é nunca. Vou repetir. Faça agora, depois é nunca. Anote essa frase. A gente tem pecado muito, perdido muito dinheiro, oportunidades por não agir já. Gente, é muito rápido. Ah, mas é que primeiro eu quero planejar. Fui numa empresa esses dias, quero ver o planejamento estratégico de vocês são fantásticos. Me mostrou 6 ações de uma empresa multimilionária. Eu digo, tá, mas cadê o planejamento? É isso. Tá, mas vocês são 6 setores. Só tem 6 ações? Quando terminar essa, a gente planeja outra. Tudo é tão rápido. Eu me lembro quando trabalhei na Artecola, planejamento até 2020, não sei. Não tem mais isso. Não tem mais isso, porque tudo é dinâmico. Quem planejou 2020 aí? Tá saindo certinho? Não tá, né? Então é dinâmico. Então... Bom, terminou o programa de hoje, acabou. Ó, esse programa... É dinâmico demais. Liderança compartilhada, anota aí. Promete uma transformação muito especial para você. São pouquíssimas vagas, se fosse você não perdia. Ô, Júlio, faça favor, minha inscrição aí, por favor. Tá bom, eu estou aqui escrevendo. Tá com o melhor vendedor do mundo aqui do nosso lado. Mas é porque é isso, né? O Daniel só aperta esses gatilhos, né? Nos faz enxergar essas coisas que para alguns parecem óbvias, para outros ainda não são óbvios, né? Mas que são prementes, né? Exatamente. Essa a necessidade da pessoa se conhecer, né? Saber quem de fato ela é e poder dar respostas agora, né? Urgente, é algo fundamental para esse tempo, né? O tempo de grandes mudanças, e a pandemia nos escancarou isso, né? De um dia para o outro, as pessoas precisaram se reinventar, se adaptar, entrar num novo esquema, né? E não tinha tempo para isso, né? Então, o curso, ele quer justamente olhar muito para dentro do ser humano e entender esse ser humano, como é que funciona, e dar ferramentas para as pessoas, para os participantes, se darem conta de si mesmo, né? Das suas limitações, das suas potencialidades, e avançar nisso, né? Trabalhar isso. Então, isso que o colega Cerveira falava antes, a mentoria, ela vai justamente propiciar isso, né? Que a pessoa possa se conhecer de fato, se conhecer no seu potencial, na sua habilidade de líder ou não, né? Aperfeiçoar isso de uma maneira muito intensa. E eu venho da área da teologia, né? Então a grande demanda do momento, nós quase não damos conta de ofertar material e curso e formação, é a espiritualidade, né? A pandemia, ela escancarou o vazio imenso do ser humano, a necessidade de sentido, de encontrar sentido para viver. Por que eu estou aqui, né? O que é tudo isso? Diante das perdas de pessoas aí que está acontecendo, como lidar, como enfrentar isso, como enfrentar o medo, que já foi falado, né? O medo de talvez perder o trabalho, coisas desse tipo, né? Então, a espiritualidade está despontando, assim como... A gente já sabia disso, mas a pandemia nos confirmou isso, né? E espiritualidade é uma das grandes necessidades em todas as formações, não só E espiritualidade aqui eu não estou trazendo para o âmbito religioso especificamente, né? Mas espiritualidade humana, de fato. Então, o nosso curso ele tem vários componentes de espiritualidade, de mindfulness, de ética, né, de sustentabilidade, que são questões assim extremamente importantes para encarar o tempo que estamos vivendo e encarar a inovação que o colega Daniel tão bem colocou aí para nós. Tu está falando de medo de perder o emprego, né? Mas essa garantia... Primeiro, nunca houve essa garantia. Segundo, essa lógica de você entrar numa empresa e se aposentar lá 40 anos depois, 35 anos depois, ela já não existe faz muito tempo. Eu comento constantemente, quando a gente teve a oportunidade, acho que o Daniel estava lá na palestra da CI com o grupo Baumgart, para mim foi disruptivo, porque ele me falou algo que eu já sabia, mas que é difícil de uma grande corporação fazer primeiro uma autocrítica de dizer, olha, nós estamos acelerando startups e deu errado. E aí o nosso parceiro, que era um outro gigante da construção civil, né, Vedacity, é uma das marcas deles, né, o nosso parceiro cooptou parte do projeto para ele. E aí depois ele diz assim, e a certeza de que tudo que está posto pode mudar a qualquer momento, não existe garantia de absolutamente nada. Então a gente fala do emprego, mas a gente fala de tudo na vida. De tudo.
Agora, estar preparado para isso é o desafio, né? Eu acho que essas questões que vocês trazem são de suma importância. Assim, acho que tem duas coisas quando a gente fala em inovação e liderança, né? Vou pegar o gancho um pouco do que traz o Daniel, dessa questão assim do exemplo. Né? A gente pensar um pouco em termos antropológicos, ou seja, né, o ser humano como é que ele aprende mais? Ele aprende vendo, né? Muito mais do que no banco da escola ou em qualquer outro lugar. Então, se a gente pensar em o que é o nosso modelo de liderança, são os nossos pais. Se nós olharmos ao tipo de pai que nós tivemos, né, nos últimos 30 anos, eles são diferentes dos anteriores. Então, nós mudamos o modelo de liderança familiar e nas empresas, de modo geral, não houve uma mudança significativa no modelo do líder. Então, a gente traz um conceito também que é bastante novo, que chama liderança pós-heróica, né, que a gente acabou meio que traduzindo para liderança compartilhada, porque é um pouco essa ideia, e isso apareceu muito na pandemia, onde pessoas que não são, talvez, oficialmente líderes, assumiram postos de liderança dentro da equipe, né? E o líder tradicional ele teve que saber lidar com isso. Né? Ele não podia ficar chamando, dizendo, não, faz isso porque sou eu que mando. Né? Porque, na verdade, as pessoas foram entendendo com níveis de velocidade diferentes, foram tomando ações. Então, lidar com isso também não é uma coisa fácil para quem já é líder. Ou seja, esse modelo novo de liderança. É aquele cara que quando estava paralisado, alguém foi lá e esse cara ocupou o espaço para tocar Exatamente, é como né, a gente fazendo uma tradução gaudéria do Foucault, né? Eu não sei o que é isso, adoraria ver isso. O poder, ele nunca está solto, tá? Ele está sempre em movimento, alguém está sempre pegando e largando. Então eu sempre lembro daquele o leitão, sabe aquele leitão engraxado que tem no CTG? Sim. Que a gurizada sai, pega, larga, pega. Aquilo, eu uso em aula para explicar esse conceito do Foucault de poder, assim, uma liderança gaudéria. O poder ele está sempre em disputa, né? Então, preparar. Acho que poder lato sensu, né? Qualquer coisa. Qualquer forma de poder. Se tiver dois adolescentes dentro de um quarto, pode virar a Segunda Guerra Mundial facilmente. E um outro aspecto que eu acho que é importante para trabalhar liderança com inovação são as novas demandas. E por isso a gente trabalha espiritualidade, trabalha diversidade, que é um tema que eu vou trabalhar particularmente, que é um tema que eu tenho trabalhado, né? A INH virou um case assim nesse sentido de uma referência nesse sentido. A gente tem clientes muito grandes hoje que recorrem a gente quando precisam de alguma orientação, de consultoria. Então esse é um tema que a gente vai trabalhar também. Então acho que a inovação ela vem à medida, né? Isso a antropologia já nos mostrou há muito tempo, à medida que vem necessidade. E tem muitas novas necessidades. E a gente precisa estar preparado para isso. Mas a gente vem vendo cada vez mais pessoas de cor, mulheres, pessoas com orientação sexual né? diferente da padrão, considerada padrão. Ocupando espaços de liderança com muita propriedade e desenvoltura, né? Ambientes que talvez não estejam tão preparados para isso, mas... Exatamente. A gente tem problemas hoje que a gente tem, às vezes, pessoas preparadas. A gente tem dois problemas. Um é o do acesso à preparação, que é um pouco anterior, mas à medida que eu tenho pessoas preparadas, muitas vezes a empresa não dá conta disso. Então, a gente tem hoje, por exemplo, demandas internacionais por mais mulheres e pessoas de etnia não branca nas direções de grandes empresas. Porque isso hoje ele é um item de liberação de empréstimos internacionais. Então, hoje você chega lá no Deutsche Bank e o cara te pergunta quantas mulheres você tem na direção, quantas pessoas não brancas você tem na direção, quantas pessoas de orientação sexual não hétero você tem na direção. Por quê? Porque foi demonstrado por uma série de pesquisas, a McKinsey é especialista nisso, que quanto mais múltiplo é um grupo de direção, maior a chance de lucratividade. Porque as pessoas pensam, né, de lugares diferentes. Excelente. Então, isso a gente traz para o curso, para que as pessoas possam não ter medo dessa diversidade, mas que elas possam aprender até a fazer uso disso para obter melhores resultados. Né? Fala, Daniel. Estava ouvindo essa questão da espiritualidade, muita gente, às vezes, confunde. Eu sei lá, esse dia, com a pandemia, fiz a limpa na minha biblioteca, então passei de 1000 livros. Li todos? Não, mas eu já li muita coisa. Todos eles convergem para um livro, a Bíblia. Então, eu, por exemplo, adotei uma prática já há algum tempo, toda vez que eu quero tomar uma decisão, e é difícil, eu digo, o que Jesus faria nesse momento? E eu não estou falando de religião, eu estou falando de um grande líder. Então, quando penso nisso, eu sei que Jesus agiu por amor. Mesmo naquela senhora que foi quase apedrejada, e ele disse que atire a primeira pedra quem não tiver pecados,
Nem aquela mulher ele condenou. E ele tinha feito a lei, que aquilo não poderia acontecer. Mas ele soube perdoar. Então, essa nova liderança é uma liderança que passa pelo pensar, sentir, agir. Ou seja, o mental, o emocional, o espiritual é o todo. E se você não é um líder completo em todos os sentidos, você vai ter dificuldades. Por isso a importância de você se autoconhecer. A importância do autoconhecimento hoje em dia. Quando a gente está propondo um processo de mentoria com psicólogos, é isso. É você se entender. Digo mais, você está feliz? De 0 a 10 hoje, o quanto você se sente feliz? Essa não felicidade... Pergunta chata essa. Né? Mas essa não felicidade pode estar... Não, pelo contrário. Aí o que eu faço? E é muito bom que tu colocou. Provocação é ótima. Essa provocação é ótima, porque aí o que eu faço? Cuido da vida dos outros. Vou cuidar da vida desse. Tu viu a camisa dele, tu viu não sei o quê, e eu cuido da vida dos outros. Eu olho novela o tempo inteiro, eu me perco com distrações quando eu não passo o tempo suficiente comigo, olhando para dentro de mim e descobrindo o meu desígnio. Assim a Bíblia chama, alguns conhecem como propósito. Não é possível que eu vinha a passeio aqui. O que eu tenho que fazer? Qual é meu propósito de vida? A hora que você descobre o seu porquê, você vai trabalhar todos os dias com uma alegria intensa. Você trabalharia até de graça, só que você cobra bem por isso, porque você se torna o melhor. E não é sobre se comparar. Guarda essa frase. Toda vez que você se compara, você perde. A tua vida é única. Mas a pergunta é, qual é o teu propósito? Dani, eu não sei meu propósito. Vem, nós vamos descobrir juntos esse propósito. Quer uma dica? Começa a te perguntar já agora. O que eu quero fazer quando ficar grande? Qual é meu propósito? Em processos de espiritualidade, essa resposta vem quando você está conectado. Né? Existe um download acontecendo o tempo inteiro. Ou seja, se você está olhando uma novela, desculpa, mas essas coisas que não trazem muito, você não tem como se conectar com um download. É raro. Você tem que ter vivendo um processo meditativo muito grande para poder se conectar com esses downloads. Quando eu digo download, é tipo, pá! Tive uma sacada, uma ideia. Isso é o download que eu te falo. Existe um consciente coletivo e está cheio de ideias. Só tem um problema. Você teve uma ideia, o outro também teve. Você está sendo rápido o suficiente para poder implementá-la e ser o primeiro nisso? O homem mais rico que já existiu se chama Salomão. Estima-se por estudos que ele tenha feito, nos números de hoje, 3,4 trilhões de dólares. O homem mais rico da Terra hoje, em vida, depois de Salomão, é o dono da Amazon, tá? O Jeff Bezos. Ele chegou a 200 bilhões. Quando você anda com pessoas que fazem um resultado bom em empresas, que são bons pais, saindo da questão prosperidade, vamos falar de dinheiro, pais, eu quero ser um bom pai. Se eu estiver num bar, sentado, falando com um monte de pais ali, que são pais, mas os filhos estão lá tirados. Eles estão jogando carta, estão comendo carne, tá bom, cada um faz o que quer. Mas provavelmente não será ali que eu vou encontrar as respostas de como ser um bom pai. Mas se eu me encontrar com pais que amam seus filhos, que os filhos adoram, e que mostram que tem princípios, disciplina, ética, provavelmente andando com pessoas assim eu vou me tornar um bom pai. O que eu quero te dizer é que você é a média das pessoas com as quais se relaciona. Com quem você tem se relacionado? Com pessoas que te agregam ou não? A liderança compartilhada propõe isso, um grupo de pessoas que está pensando num bem comum. Não só eu estar bem, porque se eu estou bem, a melhor maneira de te ajudar é eu estando bem. Porque se eu não estou bem, eu não consigo te ajudar. Então, quem sabe você se autoconhecer? Quem sabe despertar esse líder que existe dentro de você? Venha trabalhar a tua liderança e você vai ver a transformação que você vai fazer na tua vida. Mas o melhor, no vale, no mundo todo. Essa é a grande transformação que nós precisamos. E o mundo está chamando para uma transformação. A pandemia é uma sacudida. Teve gente que está esperando até agora tudo isso passar. Você não entendeu que mudou? Mudou, está diferente. Eu antes... Um banco de grande porte me chamava para uma reunião em Porto Alegre. Sai de Novo Hamburgo, anda 1 hora até Porto Alegre, estaciona, paga não sei quanto, caminha até o centro lá. Tempo, né? Aí, tempo. Pronto. 1h30 até eu estar na frente do cara. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Café, chata? Mais meia hora até esse papo furado, até que nós falamos do assunto, mais 1 hora para voltar. Perdi amanhã. Agora eu ligo um programa de transmissão, na hora já está ali, não tem muito espaço para papo furado, talvez...
assunto resolvido em 30 minutos. Maravilhoso como as pessoas se adaptaram, aceitaram essa situação, né, Daniel? Total. Porque a gente sempre fez essa conta, mas vinha aquele desfile de egos, né? De ter que estar lá à minha frente, na minha mesa, na minha sala, né? Isso não existe, né? Não existe mais. E a gente tem que estar presente para uma realidade. O mundo está clamando por resultados mais rápidos. E isso passa pela escalabilidade. O bom líder é aquele que entrega muito mais resultados. Então, se você ajuda uma pessoa, você faz um dinheiro. Se você ajuda 2 pessoas, você faz 2 dinheiros. Se você ajuda poucas pessoas, você ganha pouco dinheiro. Mas se você ajuda muitas pessoas, você faz muito dinheiro. Tira a questão dinheiro, coloca amor, coloca qualquer valor. É a mesma realidade. É sobre ajudar pessoas. Ah, eu montei um negócio. Para quê? Para fazer dinheiro. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Eu não quero te levar dinheiro. Agora, se você montou uma borracharia e fura o meu pneu, eu vou lá e levo o meu pneu. Se você montou um consultório de cardiologia e eu tenho algum problema de cardiologia, eu vou levar eu a você. É disso que se trata, é sobre ajudar pessoas. O bom líder, ele coordena os esforços para que, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre vocês. Esse é o poder. Então o líder consegue fazer com que as pessoas todas em grupo produzam um resultado muito maior. Mas a pergunta falar é... da parábola dos talentos aí. Claro. Tá? Agora traz isso para dentro de uma maternidade, por exemplo. Não sei quantas vezes tu já teve uma maternidade. 3. Não, 2. Pelo menos, né? 2. Mas 3 por causa da minha irmã. Ver família, sempre, ver muitas. Tu já viu alguma enfermeira gritando lá, nasceu mais um vendedor aqui? Não. Não é assim que nasce líderes também, né? Não. Quer dizer, talvez existam algumas aptidões naturais. Tem uma aula que eu dou, e vocês vão ter oportunidade de ver isso no Liderança Compartilhada, é assim. Eu mostro fotos de crianças. E eu pergunto, esse aqui vai ser o quê? E são pessoas normais, assim. Ah, não sei, claro que eu conheço. Maravilha. Daqui a pouco eu mostro uma escada cheia de jogadores de basquete e um deles está com a bola. E aí eu pergunto, e esse que está com a bola vai ser o quê? Ah, esse aí vai ser um bom jogador de basquete. Digo, pois é, o nome dele é Barack Obama. A gente não consegue ver numa criança o que ela vai ser no futuro. Mas eu consigo te dizer, pelo que um pai ensina e pelo que um pai é, o que será essa criança. Pais medrosos, anota isso. Pais medrosos, filhos medrosos, via de regra. Pais corajosos, filhos vencedores. Você quer educar teu filho bem? Seja um líder corajoso. Então, você que está há tempo sem estudar, você que está há muito tempo sem fazer nada, essa é a tua hora. Vem para o Liderança Compartilhada, você vai ver do que se trata. E você que está com 20 anos, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que têm 40 anos e começam a economizar para aposentadoria R$1.000, aposentadoria própria, aquela que a gente faz. Com 65 anos elas terão algo em torno de R$600 mil. Não é suficiente para ganhar um bom salário parado, renda passiva. Mas se você começar aos 20 anos, você vai fazer alguns milhões. E a tua vida vai ser próspera e abundante. Quanto antes você começar, melhor. Então você que tem 20, 25, 30, 35, não importa. Agora é a hora. O melhor momento de fazer qualquer treinamento, preparo, foi ontem. Já passou. A boa notícia, você ainda consegue fazer hoje. Então, agora, se prepara. Qual é o livro que você está lendo? Pequeno Príncipe? Faz tempo, né? Você já perguntou para uma pessoa, que livro você está lendo? Não estou lendo nenhum. E qual foi o último que tu leu? Cara, eu acho que foi Catequese. Meu Deus do céu! Não é possível, né? Maravilha, a gente vai fazer um breve intervalo, na sequência a gente volta para falar mais de liderança compartilhada. A gente volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465.
Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Estamos de volta, recebendo esses 3 professores hoje que nos deram uma aula nesse primeiro bloco e segue o baile. O Júlio César Adams, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade Zeste, Daniel Miller, palestrante, diretor do Instituto Cada Vez Melhor, e o professor Alexandre Cerveira, antropólogo, vieram conversar conosco um pouco sobre esse curso conjunto entre a Faculdade Zeste e a NH, na formação de liderança compartilhada, nesses dias em que a vida anda meio bagunçada e que a gente está buscando enxergar todas as oportunidades que o mundo está nos apresentando, né? Porque foi bastante porrada, né, Daniel? Com certeza. Eu estava em Santa Catarina no dia 15, eu viajei para ir num evento, 15 de março. Dia 16 anunciaram a pandemia obrigatoriamente e tal. No dia 18, quando eu fui voltar, o aeroporto estava fechado. Não tinha como voltar de lá. Não, e uma agenda. Quantos eventos tu tinha? Tudo cancelado, 6 meses, completamente né? cancelado, tudo e tal. E os treinamentos, que eram presenciais, do dia para noite. Então, do dia para noite, o que nós tínhamos, ou seja, já em andamento, parou. Claro que como eu venho há 5 anos investindo no mundo digital, e isso começou lá atrás, num processo intuitivo. Que eu disse, tem algo que eu preciso melhorar, algo que eu preciso... E aí eu viajei para Boston, fiquei 3 meses morando lá, nos Estados Unidos, para melhorar o inglês. E como eu fui para lá, porque lá é a Harvard e é o MIT. Então eu fazia workshops. Teve um workshop no MIT que eles disseram o seguinte, inbound marketing. E me lembro da aula do cara que disse assim, agora as pessoas têm toda a atenção aqui. Observe no metrô que as pessoas estão todas olhando para cá. E naquela tarde, quando eu voltei para casa que eu morava lá, eu entrei no metrô e, de fato, todo mundo olhava para lá. Podia entrar o presidente da República, o Papa, ninguém iria ver. Eu disse, tem algo mudando. De lá para cá eu comecei a investir no mundo digital. Não foi pouco, não, foi muito. Inclusive, quando eu falo nessa questão de estar com pessoas que fazem, eu procurei quais são os grupos que estão na área digital tendo sucesso. Para vocês terem uma ideia, só um grupo que eu participo, a gente faz investimentos na ordem de R$60 mil por ano, só para fazer parte do grupo. E você vai lá ajudar. Muita gente diz, não, isso é loucura. Eu sei, mas eu vi que era necessário. Quando a pandemia veio, eu fiz assim. E todo o negócio presencial mudou para digital. Eu que tinha algo em torno de 2 milhões de clientes potenciais, vamos falar em Rio Grande do Sul, eu passei a ter o Brasil inteiro. Tá? Ou seja, eu tenho 200 milhões. Na realidade não é 200, porque que estão na internet chegariam a 60 milhões. Mas eu tenho agora, por causa de falar espanhol e de outras, eu posso ir para o mundo inteiro. Então, veja, as oportunidades se abrem para você na medida em que você toma decisões. Guarda essas 2 palavras, condição, decisão. Muita gente fica preso na condição. Não, mas é que eu sou pobre. Não, é que minha família... Não, sabe o que é? É que meu pai nunca me ensinou. E aí você se esconde atrás dessa condição vítima. Larga de mão isso, deixa ser píssico, como eu gosto de dizer. Tá? Para com isso, a píssica, o píssico, que fica... Ai, não, mas deixa eu te contar a minha história. Eu não quero saber a tua história. Porque a tua história é que te trouxe até aqui. Eu tô falando isso para mexer com você, óbvio. Mas eu quero que tu entenda que são as histórias que você conta para você que estão fazendo o resultado que você tem. É hora de fazer algo diferente, de mudar. E para poder mudar, você vai ter que tomar uma decisão. Condição e decisão. São as decisões que vão te levar para fora. Então, toda essa pandemia convidou nós a tomarmos decisões. Mas nem todo mundo tomou as decisões. Quem tomou, a gente está vendo ir para frente. Eu tenho um amigo meu que trabalha com uma rede de lojas de cosméticos. Todas as lojas fechadas. E coincidência ou não, um mês antes eu tinha dito para ele, tá na hora de tu investir no e-commerce, hein? Não, agora não é hora, agora tô cheio de coisa. Quando veio a pandemia, eu disse, pô, tu parece um profeta, falou. Não, mas não foi por mal, falei, nem pensava na pandemia. Aí ele fez o e-commerce. Não só cresceu o faturamento dele com e-commerce,
Como ele está abrindo uma loja em Dois Irmãos agora nos próximos dias. Pandemia para esse menino, porque é um menino, tem 26 anos, é um líder nato e também treinado, a gente preparou ele. Esse cara tá voando. O pai dele, eu não vou entrar em detalhe, mas super conhecido. O pai dele deixou na mão dele e quando ele começou, ele não era um líder. Havia a possibilidade de ser líder. Ele ia na balada, se divertia. Ele trouxe o processo de disciplina, a rotina, as rotinas de gestão, ele faz reuniões com a equipe, enfim, você vai ver tudo isso lá no Liderança Compartilhada. E essa metodologia que ele fez, ele que tinha 2 lojas, passou a ter 3, agora vai para a 4ª loja e com o e-commerce dá 5. Ele tá dando risada. Que tem tudo para ser a loja mais rentável dele e de maior Com faturamento. certeza. Não só E quando eu perguntei lá atrás, qual é teu sonho? É ser empresário. E eu disse, por que tu não brinca com as empresas do teu pai? Né? Já que teu pai te abriu a possibilidade. Brincar em maneira figurada, obviamente. Ele levou isso muito a sério. E ele se tornou um cara melhor. Se tornando um cara melhor, se tornou um líder melhor. Um menino que era desacreditado. As gurias não davam para ele o papel de líder. Mas ele conquistou isso com respeito, com comportamento. Esse é o líder novo. E esse cara tá só no começo. Tá só no começo. Você vai ver o que... Ele já é um dos nossos grandes líderes aqui da comunidade. É dessa liderança que eu tô te falando. Você tá esperando o quê? Eu, se fosse você, agora, já nem sei como é que faz. Ó, vem junto, vem. Comunicação, emoções, gestão dos erros, mudança de comportamento, criatividade, cultura, diversidade, sustentabilidade, ética, gestão de equipes cocriativas, espiritualidade, tomada de decisão. São dezenas aqui de profissionais, né, dos mais diversos espectros, né, uma equipe de multitalentos, né, Dr. Antônio Guimarães, Dr. Júlio Adam, Dr. Luiz Alexandre Cerveira, Dra. Renata Rosa, Dr. Valério Schaper, especialista Fábio Serrano, Lícaro Dornelles, especialista Daniel Miller, Ricardo Gonçalves, Rosana Coelho, mestre José Inácio Cruz Gaetan, Luciana Souza. O Cerveira. Diga. Primeiro, o objetivo é mais do que fazer o comercial do curso aqui, é falar desse novo mundo, porque é isso que importa, no mínimo, atentar ao nosso telespectador. E, é claro, eu fiquei muito impressionado com os valores do curso, né? Sim. Extremamente acessível. Eu tive conhecimento de um curso, não vou dizer que é parecido com esse, mas que tem um propósito muito próximo, oferecido pela PUC, feito à distância, com aulas como vocês estão propondo. Não são aulas presenciais fisicamente, mas são presenciais digitalmente. Elas são ao vivo, né? Elas são remotas, dadas, né? Elas são dadas através dos meios digitais. Pode depois recuperar elas ficam lá em arquivo. Enfim. O curso tem um período bastante amplo, né? Ele começa agora no final do mês e vai até o final de 2021. Exatamente. Reuniões semanais. Semanais. De 2 horas, às quartas-feiras, né? Final do dia ali, das 19 às 21. É muito acessível, 10 parcelas de R$270. De fato é. Acho que é uma característica dessas instituições, né, tanto da EST quanto da INH, que são instituições comunitárias, né, que têm uma ligação muito forte assim, com a comunidade, e não são instituições que buscam e nem podem ter o lucro, né, no sentido clássico de uma instituição privada. Esses lucros eles são todos reinvestidos na própria instituição, na própria relação com a comunidade. E a ideia é exatamente poder incluir o maior número possível de pessoas interessadas para que elas possam ter acesso ao que a gente tem de melhor hoje em termos de inovação e liderança. Então a ideia é exatamente essa, acho que talvez o Júlio até possa falar melhor do que eu sobre a questão financeira, mas a ideia é essa mesmo, é poder incluir o maior número de pessoas de forma bastante aberta e o que não faz o curso se tornar elitista do ponto de vista econômico, né? Ele é elitista no ponto de vista daquilo que ele oferece e no grupo que nós buscamos, assim como acho que o professor Daniel trouxe muito bem, que serão pessoas que realmente queiram fazer diferença nos seus locais de vida, de trabalho, comunitários, né? A ideia não é, de forma nenhuma, que seja voltada exclusivamente para o mundo do trabalho.
né? É um curso de liderança compartilhada que pode ser aproveitado pelo terceiro setor, que pode ser aproveitado pelas instituições públicas, né? Que pode ser aproveitado por uma série de outras áreas aí que nós temos a atuação humana nesse momento. O Daniel sempre fala muito da diferença de preço e valor, né? Mas além de ter um grande valor, o preço está muito bom, Júlio. Exatamente. Sim. É preço que você paga, valor que você leva. E o valor tem que ser levado em consideração o seguinte: quais são as oportunidades que você está perdendo por não ter as capacidades de um líder. Se você, no processo de pandemia lá em março, aconteceu, você está até agora sem tomar decisões, sem ter o time junto e tal, quanto está custando isso para você? Muito mais do que 10 parcelas de 200 e pouco, sei lá. Ou seja, o que eu quero te dizer é que é uma oportunidade, literalmente é uma oportunidade. Eu trabalho com treinamentos há mais de 25 anos. Por esse preço, você não vai encontrar uma oportunidade assim. Então, quando eu aceitei, é porque realmente isso aqui é inclusivo. Eu verdadeiramente acredito que o Vale dos Sinos, toda a nossa região, precisa de novos líderes. É só olhar a história, anos 70, 80, os líderes que fizeram essa região. E são essas pessoas. Esse é o chamamento para você desenvolver a sua liderança. Então, é uma oportunidade. Eu, se fosse você, não pensava. Já faz, aproveita, porque eu não sei se vai se repetir. Tá? Eu não sei se a gente vai conseguir juntar esse time, quadro, né? esse time. Então, meu Deus, eu não perderia por nada. Porque uma coisa é a metodologia, né, tudo que vem ali, mas os professores, os talentos individuais que têm, provavelmente para uma próxima edição já serão renovados, enfim, né? Exatamente. Será tão bom quanto, melhor, enfim, mas será outra coisa, porque estas coisas, os talentos individuais de cada um de vocês estão presentes neste momento. Daniel fala muito bem da dificuldade de lideranças, né? Da renovação de lideranças. A gente reclama dia a dia da política, da falta de renovação de lideranças. A gente enxerga empresas burocratas que se movem paquidermicamente pela vida. E a gente faz o que para isso realmente, né, Júlio? A questão aí, retomando o que o Cerveira falou, as duas instituições, a EST e a INH, elas estão prestando um serviço, na verdade, né? Como sempre foi, elas se entenderam sempre como prestadoras de serviço, né? E diante da situação aí da pandemia, com todos os desafios, então esse curso vem justamente como um serviço, né? Uma oferta que a gente está colocando no mercado, e por isso ele tem esse valor, né? Esse valor mais baixo, para justamente não ter aquela desculpa, mas o curso é inviável, porque justamente numa situação de pandemia, aí vem um curso com um valor tão alto, né? Então a gente fez de propósito essa proposta, né? Ousamos fazer essa proposta justamente para atrair você, né? Você que está nos ouvindo aí, que gostaria de fazer, então tem essa grande possibilidade. E a liderança é um problema, se a gente for pensar, e é também um público que nós gostaríamos de atingir, a escola, né? A educação. A liderança é também ali, né? Dentro da sala de aula, o professor é um líder. E a gente tem escutado muita reclamação, né? Muita reclamação do professor, reclamação do aluno, reclamação dos pais. Então o curso justamente quer trabalhar muito com o setor da educação também, professores, gestores de escola, diretores, coordenadores, né? É o curso aí para ser feito. Um outro espaço que está carente de liderança são as igrejas, né? O campo religioso, esse pessoal achou por muito tempo que a graça de Deus ia resolver todos os problemas, e não é. A igreja é um lugar de liderança também. As igrejas que funcionam, que prestam de fato um serviço, que ajudam as pessoas na sua espiritualidade, nas suas relações. Está falando aí quem tem uma grande caminhada nesse Exatamente, sentido, né? São igrejas que investem em liderança, né? Então está mais do que na hora de investir em liderança. Então, pessoal aí de igreja, líderes, pessoas que coordenam grupos maiores, né? É o curso, né? Recentemente o Felipe Kannenberg esteve aqui comigo conversando sobre a liderança do pastor Pomer, né? Que é uma pessoa que na nossa comunidade fez de um todo, né? Foi não um líder político no sentido partidário, mas também uma liderança política.
conectado à nossa Exatamente. NH, conectado a... Mas tinha muito a vida. de dom, né? Você era líder quase por dom de Deus, ou dom nato, né? E hoje isso é verdade também, eu acredito nisso, mas não dá para, tem que dar uma ajuda, né? Dar uma ajuda para Deus. Então fazer, se formar, se preparar, né? É isso, se preparar também, isso é mandato de Deus, né? Ele também espera que as pessoas se habilitem, sejam boas pessoas, né? Façam algo de qualidade, transformem o mundo onde estamos, né? Criem algo que seja mais digno para todas as pessoas ou para toda a criação, né? Então é preciso se preparar para isso, né? Se formar para isso. Então a gente quer também isso aí. Agora os políticos nem se fala, né? Nós carecemos, não dá para fazer inscrição compulsória no nós curso, carecemos sei lá, uma profundamente de liderança política também, né? Nós vivemos uma grande crise política no país e no mundo, e justamente por isso, né? Por falta de cuidado com formação adequada, preparação adequada para ser líder, né? O líder que nós precisamos não está aparecendo. O Daniel já fez isso em todos esses lugares que a gente está falando. Todos eles. Sabe que tu falava de Deus, e esse dia eu conversava com um pastor sobre isso, e eu dizia, não, porque Deus está vendo. Ele disse, posso te falar uma coisa? É só uma teoria, tá? Mas eu acho que Deus não está vendo, não. Porque no sexto dia ele criou e no sétimo ele descansou. Ainda disse, ficou bom. E aqui fica uma dica do líder. Você que quer esperar que tudo esteja pronto para agir, nem Deus esperou tudo pronto. Porque se ele tivesse esperado tudo pronto, não tinha chegado no sétimo dia e dito, ficou bom. Não, ele foi fazendo. Né? Aí quando ficou pronto, ele disse, ficou bom. E tá tudo pronto. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Esse é o ponto. Cada um de nós. O que eu vejo? Então, essa pessoa sai de um lugar e vem para Novo Hamburgo, São Leopoldo, 2 irmãos, e começa a trabalhar numa fábrica de calçado nos anos 70, 80, e ele vive uma realidade muito dura. Trabalhar na esteira era outra realidade de empregado, empregador, tudo muito difícil, desafiador, e toda essa dor ensinou ele a ser forte. Então ele se tornou um homem forte. Foi difícil, ele encontra uma mulher que também trabalha, e junto e faz uma família. Então eles têm filhos, e a primeira coisa que eles dizem assim, quero que ele estude, para ele não passar pelo que eu passei. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Então, esse comportamento de não querer que meu filho passe pelo que eu passei é que é insano. Porque você é um grande homem, uma grande mulher, porque passou pelo que passou. Então agradeça todas essas dificuldades, porque cada dia de vida é uma aula. E nela aprendemos lições, e são essas lições que nos fazem crescer. A tua missão macro nesta terra é evoluir. Então se você evolui, você vive um dia próspero e abundante. Então veja, esse pai e essa mãe têm um filho, e aí de manhã, de tarde, cafezinho na cama, né? Ai, filho, não vai te atrasar. A mamãe chama, né? Lógico, não é? O pai era ele, né? O pai dele, se o cara não acordasse para ordenhar as vacas, meu Deus, aquele... Então era outra realidade. Não tô dizendo... de couro. Eu não tô dizendo que é certo nem errado. Tô falando das realidades, Como era, tá? né? Como era. Então, hoje eu vejo que nós temos uma juventude que tem muitas facilidades, né? Controle remoto para tudo, ar-condicionado, várias TVs, smartphones. Eu não preciso mais estudar enciclopédia Barça, eu procuro no Google. E não estou dizendo que isso está certo ou errado, são novas realidades. No entanto, diante de algumas situações, este novo homem, ele tem algumas dificuldades. Então é necessário que você trabalhe certas competências para poder fazer acontecer. Como eu recebo tudo pronto, a minha criatividade nem sempre é despertada, incentivada. É como um músculo, ok? Você deixa um músculo parado, ele atrofia. À medida que você vai exercitando esse músculo, ele vai criando força, tamanho. A mesma coisa é a criatividade, a determinação, começar e terminar, a persistência. Todas essas competências inerentes a um bom ser humano, um ser humano que tem sucesso, êxito, prosperidade, felicidade, elas precisam ser desenvolvidas. Por isso que eu falei do autoconhecimento. Para você olhar quais são as coisas boas que você tem, quais são as tuas fortalezas, os teus dons, você nasceu com isso, você desenvolveu isso até agora, e quais são os pontos que você precisa melhorar. Porque a partir disso, você melhorando, você constrói em você um homem melhor, um líder melhor, uma mulher melhor. Percebe? É disso que se trata. Por isso que eu vejo tanta importância nesse programa. O grande valor não é só no resultado que você vai produzir para o mundo, mas especialmente para você. Fala em chá, né?
CHA é a sigla de conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou dizer que... Quanto, por exemplo, no Oscar Schmidt, lá, o nosso mago do basquete, que tinha uma aptidão muito grande, mas que ficava lá horas e horas e horas depois do treino dando chute livre lá, tiro livre, né? Quanto é cada coisa aí no meio desse caminho para poder ser o cara de excelência que ele foi, né, Daniel? Estou usando um exemplo. Eu não tenho uma pesquisa que eu poderia te dizer que é tantos por cento disso daquilo. O que eu digo é que, se você lê lá na Bíblia, Provérbios especialmente, eu te dou um conselho, leia Provérbios do dia. Hoje é dia 9, Provérbios 9. E lá você vai encontrar, especialmente nos primeiros capítulos de Provérbio, o enaltecer da sabedoria. E o que é sabedoria? Salomão pediu sabedoria. É conhecimento colocado em prática. Então, indo para o chá, ser conhecimento. Não adianta nada você adquirir conhecimento se você não colocar em prática. Se você não usar isso no teu dia a dia. Se eu te digo que, olha, essa aqui é uma boa técnica de abordagem, de conhecer pessoas, de fazer networking. Passo 1, passo 2, passo 3. Você faz numa reunião de uma entidade. Cara, funcionou. Pronto, você agora tem um novo conhecimento colocado em prática. Se tornou um saber, uma sabedoria. Quando falamos em mentoria, o que é mentoria? Pense num rally. Tem um piloto e um copiloto. O copiloto não pega na direção. Pois é, você é o piloto da tua vida. Mas como seria bom ter um copiloto que me diz, agora dobra, agora vai. Não, isso não faz, isso faz. Tá entendendo? É isso que tem dentro do programa Liderança Compartilhada. Mentores. Pessoas que já fizeram o caminho, já passaram por esse trajeto. E eles vão acelerar. Não, eu faço tudo sozinho, eu me viro. Isso, você vive... Eu sei porque eu fui assim. Não te condeno. Levei 10 anos para algo que em meses eu aprendi com um mentor. O mentor acelera. Lembra que estamos precisando acelerar o tempo? Então, conhecimento, habilidade e atitude. Habilidade você desenvolve com prática. Atitude tem a ver, por exemplo, com isso não dá para fazer. O impossível só é impossível até que alguém o faça. A hora que você diz, cara, dá. Aí você tem uma outra atitude. O medo faz com que você não avance. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre o medo. Todos nós sentimos medo. Você, eu. Pessoas bem-sucedidas, quando encontram o medo, agem apesar do medo. Pessoas fracassadas, quando encontram medo, se paralisam. Então, as pessoas que você conhece bem-sucedidas, ricas, sei lá como é que você chama, pessoas que você diz, nossa, como eu queria ser essa pessoa. Não se compare, lembre disso. Mas só para ter uma linha, essas pessoas agiram apesar do medo. Então alguns de vocês, mas será que eu vou conseguir assistir essas aulas em quarta noite? Aí é online, eu não tenho muita facilidade com online. Essas coisas de internet não é comigo e tal. Isso é medo. São vozes dentro de você dizendo, não faz. Porque é mais cômodo ficar no sofá sentado, trocando o canal e botando o canal 12 naquela novela maravilhosa que te ensina tantas coisas boas, né? Eu sei que você já desistiu disso. Mas não adianta desistir e usar o teu tempo. Então, supere teu medo, se inscreva e vai. Ação cura medo. Quando tu fala de mentoria, são 10 horas de mentoria dedicada, exclusiva, né? Individualizada. Isso. Né? Individualizada, exatamente. Acho que uma questão que tu trazes antes, que acho que é importante, é como é que é possível fazer isso com esse valor, né? Acho que essa é uma questão importante. É óbvio que tem uma coisa de escala, né? A coisa da escala em função de ser remoto, mas também como tu tem as 10 horas depois de mentoria, isso também é um limitador. Mas eu queria só dizer assim que a gente fez uma experiência de liderança compartilhada. Todo mundo usou o seu networking, né, para usar uma palavra da administração. Na antropologia a gente diria, usou todo o seu capital social, né, para trazer profissionais de fora do Brasil, de dentro do Brasil. O colega Serrano, por exemplo, tem uma experiência enorme. Ele trabalha com a SAP, que é uma das maiores empresas da área de software industrial do mundo. Né? Todos os nossos colegas da Este usaram todo também a sua estrutura, o seu networking, e muitos de nós estão realmente trabalhando nesse conceito de colaboração nesse momento, que acho que o Júlio traz muito bem, que é o nosso papel enquanto instituição, que é prestar um serviço. Então é um passo pequeno, mas acho que é um passo firme. E de fato, muita coisa foi feita para poder custar o que está custando hoje. Muito bem, todos convidados então a conhecer um pouco mais do curso, está lá no site da Faculdade de NH, né? É fácil ligar para lá também, buscar mais informações ou qualquer dúvida, entre em contato com a nossa Vale TV também.
Júlio César Adam, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Teu ponto final, Júlio. Obrigado. Exatamente, desafiar vocês e convidar a vir participar conosco. Estamos muito animados com essa ideia. Vamos lá, né? Liderança compartilhada está aí. Ela vai nos ensinar a trabalhar a liderança de uma forma compartilhada, e nós, como os criadores do curso, a gente já está exercitando isso, né? De ser líderes que compartilham algo, né? Então, compartilhamos aqui com vocês. Venha participar conosco. Muito bem. Professor Alexandre Cerveira, muito bem-vindo sempre. Teu ponto final, Alexandre. Obrigado, agradecer aos colegas, te agradecer em especial e dizer que as pessoas nos sigam lá no Instagram, no Facebook, tanto a Faculdade INH quanto as faculdades EST, até porque nós temos com bastante frequência lives sobre temas ligados à liderança compartilhada que podem ser acessadas. Bom conteúdo. Um excelente conteúdo. Muito bem. Daniel Miller, adorei estar contigo, sempre bom estar contigo. Tem estado pouco com a nossa Vale TV, está voando o mundo, fico feliz por isto, mas sentimos saudade de ti. Agora aqui rapidinho, sexta-feira estava com a gente, hoje está de novo, tem que ser sempre assim. Tu é minha preferência, sabe quanto eu te amo. Eu amo a Vale TV. Tu sabe o tamanho da minha admiração, do meu respeito por ti. Obrigado a você que está nos assistindo, você que está nas redes sociais, não posso deixar de dizer, coloque teu comentário, qual foi o aprendizado de hoje? O que você aprendeu? Dani, mas para que eu vou colocar? Porque outras pessoas vão ler. E lendo os comentários ele pode querer olhar o vídeo todo e aí ele também vai aprender. Então seja generoso, já seja líder. Sabe qual é a melhor maneira de aprender? Ensinando. E eu aprendi com um grande pastor que me disse assim, Gênesis 1, versículo 3. E ele disse, haja luz, e a luz se fez. Foi assim que Deus criou a luz. Versículo 26, ele diz o seguinte, e ele criou o homem à imagem e semelhança. Eu, você, todos nós aqui, temos o poder de criar realidade. Através da palavra. Cuidado com a palavra. Seja impecável com a palavra. Quando falar uma coisa, cumpra. E cuidado com o que você diz, porque tudo cria realidade. Isso te dá um poder enorme. O seu maior poder. Fique presente para isso. Existe um líder dentro de você. Para mim foi uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado a todos os colegas. Hoje numa bancada maravilhosa, nessa quarta-feira à noite, agradecendo demais essa bancada, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos. Amanhã tem Galpão Petit Pois, com o nosso amigo, né, com o Benhur, Eduardo Benhur, esse grande projeto, tá bonito demais. A gente volta sexta-feira com um programa inédito, fresquinho para você. Até lá!